Ilustres amigos do canal, tudo bem? Um importante gestor internacional alertou: o mercado imobiliário dos Estados Unidos pode estar quebrando. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Qual é esse alerta? E quais são os indicativos do mercado imobiliário que mostram essas fissuras? Vini Invest, o canal que investe em você para que você compreenda o mercado e cada vez mais o momento complicado que estamos chegando. Vamos lá! Aqui a matéria diz assim: o setor imobiliário comercial verá muitas coisas quebrando e é uma das razões pelas quais o Fed vai parar de aumentar os juros, diz o veterano do mercado. Então repara que ele diz: o problema está no imobiliário comercial e diz que muitos irão quebrar. E o terceiro, em razão da quebradeira, o Fed vai parar de aumentar os juros. Olha essas informações que nós vamos detalhar. Mas quem é que disse isso? Ed Yardeni, um importante aí gestor conhecido mundialmente, é que deu essas declarações. O resumo da matéria está aí para você. E ele diz: o setor imobiliário comercial tem sido atormentado por vagas de escritórios teimosas e um aperto de crédito. Vamos entender um pouco melhor com alguns gráficos para que você entenda. Nós estamos ainda numa situação bastante complicada. Cada vez mais a geopolítica vai trazendo preocupações e com juros altos nos Estados Unidos, a situação se agrava cada vez mais. Olha aí o que ele está dizendo. Vamos começar te falando das taxas de hipoteca nos Estados Unidos. Eu quero saber, se você fez algum financiamento recente no Brasil, qual a taxa que você pagou? Você deve estar me achando louco, né? Mas não é não. Olha a taxa de hipoteca lá nos Estados Unidos. Simplesmente 8%. Olha a alta desse gráfico. Veja que desde ali, da metade de 2021, essa taxa vem subindo e tocou 8%. Isso gera um congelamento no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Por quê? Porque quem financiou lá atrás com taxa de 2%, 3%, não vai querer fazer um novo financiamento pagando 8% e com chance de subir ainda mais. Porque ontem, aliás, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que podem haver novos aumentos. Pensa nesse impacto aí para quem faz um financiamento, principalmente para 30 anos. Você vai entender aqui um pouco mais. Vamos mostrar então aí a taxa média de hipoteca das últimas décadas, para que você entenda o que aconteceu. Olha esse ponto mais alto no gráfico. Foi lá naquela crise de 80. Lá o negócio foi realmente assustador. Chegou acima de 18%. Mas repara que essa taxa média que nós estamos verificando agora é muito mais alta que a década de 2020, 4,4%, que a de 2010, 4,1%, que a de 2001, 6,3%, está comparada com a década de 1990. Estamos falando aí de 30 anos para trás. É um período que, novamente, traz grandes preocupações e que ainda não mostra uma tendência de queda. Quem faria financiamento agora nos Estados Unidos? Olha o valor pago pelas hipotecas. Imagina que você fez um financiamento imobiliário e aí depois você fez em 2021 com um pagamento aí mensal de cerca de $1.500. Passados 2 anos, eu estou dizendo apenas 2 anos, o valor pago duplicou, saiu para $3.000. É isso que esse gráfico está mostrando para você. Duplicou em apenas 2 anos. Olha essa linha verde, como ela dá literalmente um salto em relação ao histórico de mais de 20 anos. Imagina isso no mercado imobiliário americano, sendo que o americano investe muito em imóveis. É sim uma preocupação do americano ter vários imóveis e também estar alugando esses imóveis. Agora olha esse indicador, venda de casas existentes nos Estados Unidos. Olha esse gráfico aí, caiu 15% em relação a 2022.
15% de queda de vendas de casas existentes em relação ao 2022. É a sétima queda consecutiva. Você verifica aí, ó, nesse canto esquerdo, é esse gráfico menorzinho. E o pior, 50% de queda desde o topo. Olha quantos indicadores ruins em sequência. E para piorar, dos últimos 20 meses, em 19 caiu. Eu vou repetir, dos últimos 20, 19 houve queda desse indicador. É uma indicação ou não de que o mercado imobiliário nos Estados Unidos está cada vez mais enfraquecido. Olha essa notícia que saiu aí, quando a taxa bateu lá em 8%. Veja, há menos de 3 anos, essa taxa estava em 2,6%. Então, quem comprou imóvel pagando aquela taxa não quer se desfazer para não ter que pegar uma taxa tão assustadora assim. A primeira vez que essa taxa de 8% chegou aí desde o ano 2000. Estamos falando de um prazo de 23 anos. 23 anos nos Estados Unidos, que essa taxa não chegava a 8%. Continuando. Por que essa taxa também está batendo nas alturas? Se você está fazendo alguma coisa, para aí, porque essa é a informação mais importante desse vídeo de hoje. Só que antes, dá aquele super like, porque ajuda muito o nosso canal a trazer alertas, a trazer informação de qualidade e não custa nada. Larga de mão de alface e dá aquele joinha aí para nós. Esse aqui é o principal indicador daqui para frente. É o famoso T10, o título de 10 anos dos Estados Unidos. Cada vez mais ele está subindo. Está agora tocando ali próximo a 5%. Grave. Esse título de 10 anos é a principal referência, não é americana, é mundial em termos de juros de longo prazo. E esse gráfico mostra muito bem esse aumento dessa queda. Veja que lá na crise de 2020, a taxa estava em 0,5% e agora está em 5%. Olha esse aumento espetacular. Comparável, então, com a taxa de 2007, uma taxa aí que já era assustadora. Mas por que 2007, Vini? Você lembra que a crise de 2008 que aconteceu? Então, primeiro, a taxa dispara. E depois nós temos aí uma situação que preocupa a todo mundo. Então fica atento. T10, a principal referência. Mas voltando para o mercado imobiliário, vamos falar um pouco daquelas pessoas que refinanciam então as hipotecas. Olha esse gráfico aí. Historicamente, nós estamos verificando então o quê? Que os proprietários que refinanciam as hipotecas despencaram. Bem pudera, né? Com essa taxa lá no alto, quem é que vai refinanciar? Veja que esse índice aí voltou lá para a base dos anos 2000. Veja como essa linha verde caiu de forma espetacular desde 2020. Ninguém quer refinanciar com uma hipoteca cara desse jeito. E a confiança dos construtores? Será que do lado dos construtores tem algo diferente? Olha aí esse gráfico, essa variação desse importante indicador. Um declínio também bem forte aí em outubro na confiança dos construtores residenciais. Veja que abaixo de 50 começa a mostrar para você aí uma condição muito enfraquecida e acima de 50 uma condição mais forte. Veja que ele já chegou aí próximo de 30, agora subiu um pouquinho para 40, mas a situação não está nada bom nesse indicador NHB. Esse é um importante indicador de confiança dos construtores. E para finalizar para você, a acessibilidade da habitação. Veja esse gráfico para finalizar. O americano médio agora precisa gastar 44% do seu salário, da sua renda, para pagar uma casa de um preço médio nos Estados Unidos. Esse valor aí é recorde. Em outras palavras, as casas continuam com valor alto e a inflação comeu parte aí do salário dos americanos. Isso significa que está cada vez mais caro para você poder investir no mercado americano, principalmente aí nessa parte de habitação. A acessibilidade nunca esteve tão ruim para a compra de um imóvel. Eu venho dizendo,
Cada vez mais a situação está piorando. Você precisa entender da parte da geopolítica e da macroeconomia. É por isso que no Clube de Membros eu venho alertando para que você compreenda o momento que estamos passando e como você pode primeiro se proteger e no momento do crash aproveitar as oportunidades. Entre para o Clube de Membros, você terá 2 vídeos semanais e ainda muita informação. Não perca tempo. Um grande dia se aproxima. Meus amigos, eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite aí o tempo com a sua família. Um abraço e até o próximo vídeo.